João, que é nosso cliente e é advogado do Brasil. Ele tem uma história bem interessante de transição de carreira como advogado no Brasil aqui no Canadá. E eu gostaria que ele compartilhasse um pouquinho da história dele pra gente, para quem sabe motivar quem está planejando e às vezes pensa se vale a pena justamente porque não sabe como funciona o processo. O João também pode nos ajudar com algumas dicas de como funciona o processo para se tornar um advogado aqui no Canadá. Então, obrigada, João, pela visita, obrigada por estar aqui hoje. Conta um pouquinho pra gente, vamos começar contando como é o processo de validação da profissão de Direito aqui no Canadá. Obrigado pelo convite. Contando rapidamente, se você me permitir, a nossa história, a chegada aqui no Canadá. Nós viemos para o Canadá em função de um projeto da nossa filha, que ao terminar high school em Nanaimo, na ilha de Vancouver, decidiu perseguir a universidade aqui no Canadá. Então entendemos que estaríamos aqui com ela como família, desde que ela fosse aceita, tivesse extensão de visto, nós tivéssemos os nossos vistos e permissões, minha esposa e eu. E chegamos aqui em julho de 2015, não conhecia nada da região, exceto mapas que eu vi onde moraríamos e etc. E passei a procurar como seria ou o que eu precisaria fazer para me tornar advogado aqui, uma vez que eu tinha recém terminado um mestrado na área de Direito e não pensava em outra atuação senão na área legal. Então, o que surgiu da minha primeira pesquisa foi a possibilidade de eu ter a permissão para dar consultoria de direito brasileiro e da lei internacional, permissão que é feita junto à Law Society aqui de BC, como se fosse a OAB no Brasil, ela é provincial. Você precisa provar que você é um advogado registrado no seu país de origem, no caso do Brasil, você precisa provar que você continua como advogado, não só se formou, mas continua pagando as anuidades e não tem nenhum problema. Você precisa pagar a taxa e você precisa ter um seguro. Legal. Um seguro profissional. Com isso você tem uma permissão por 1 ano. Você não vai dar consultoria sobre a lei canadense, você vai dar consultoria sobre a lei brasileira ou transações internacionais estando aqui no Canadá. Uma outra possibilidade é tornar-se advogado no Canadá. Certo. Como brasileiros, nosso sistema é o sistema civil, o civil law. Canadá é common law, sistema diferenciado, um sistema diferente, assim como os Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Então, no meu caso, eu primeiro mandei os documentos, a universidade, na verdade, no Brasil, mandou os documentos diretamente para o NCA, que é o Comitê Nacional de Reconhecimento de Estudo Estrangeiro, certo. Especificamente o estudo em Direito. Eles fazem uma análise das matérias que você estudou e como não tem nada relacionado a Common Law, então a avaliação que eles me deram através de um relatório pede para que eu estude pelo menos 6 meses Common Law. Eu preciso ainda fazer cerca de 4 ou 5 exames do direito constitucional canadense, direito contratual, direito criminal, direito administrativo e mais alguns, para que eu me qualifique a fazer um estágio. Esse estágio aqui no Canadá tem que ser remunerado. Você não pode ter um estágio voluntário ou sem remuneração, é obrigatório. Isso é bacana, né? Porque no Brasil a maioria dos estágios em direito são não remunerados. Né? Isso, e eu até cito essa questão da remuneração porque, eventualmente, pela dificuldade de conseguir um estágio, você se oferece para fazer o estágio de graça, mas isso não pode, é um requisito que você faça um estágio e que esse estágio seja remunerado. E que, aliás, é bem remunerado quando oferecido aqui no Canadá. Depois desse estágio, então primeiro você teve reconhecimento, o estudo, as provas, passou nas provas, 1 ano de estágio, aí você está apto para tornar-se advogado devidamente registrado aqui na província de BC ou advogado no Canadá. Tem as diferentes províncias, tem as suas diferentes associações ou organizações, mas que são similares. São similares. Então, na verdade, o processo, para quem fala assim, o que me impede hoje de pensar num plano Canadá é o processo de transição. Quanto tempo, mais ou menos, a gente
pode estimar que é o processo de transição? Até quando você chega aqui, ou mesmo do Brasil, eu não sei se você pode começar do Brasil, né? Então essa é uma pergunta também. Pode ser começado do Brasil? Isso é interessante. Esse primeiro processo que eu fiz de permissão para dar consultoria no direito brasileiro, você não precisa residir aqui. Você pode estar residindo no Brasil, ter essa permissão, se você conseguir clientes, você não precisa estar aqui. Eu fiz aqui porque eu descobri aqui. O reconhecimento do seu diploma, da mesma forma, você pode estar no Brasil, você envia, a universidade envia os documentos diretamente, com tradução juramentada, para o NCA em Ontário, eles farão o reconhecimento. Essa necessidade que eu tive, que a maioria dos brasileiros terá, de estudar Common Law, esse estudo pode ser no Canadá, nos Estados Unidos, na Inglaterra, qualquer jurisdição de Common Law, melhor que seja aqui, porque você já aproveita as provas dos seus estudos, das suas matérias, para reconhecer do direito canadense, então melhor que seja, mas não é obrigatório. Sim. E sim, daí para o estágio, depois que você faz todas as provas e se qualifica para o estágio, você tem que estar aqui, fazer o estágio no Canadá. Muito provavelmente esse processo de estudo vai ser primordial também para conseguir o estágio, que é uma oportunidade de networking, de conhecer professores que também atuam na área, então é muito natural que um professor que dá aula durante a noite ou num período, por exemplo, vespertino, tem um escritório, tem uma prática, então de repente você pode ser selecionado até mesmo dentro da própria universidade, assim como muito possivelmente os próprios advogados vão até as universidades para buscar a mão de obra de um internship, então pode ser uma opção também. Né? Sim, se você me permite acrescentar, de fato, as universidades são o melhor lugar para ser contratado. E além disso, o que a gente ouve e lê sobre networking, desde que eu cheguei aqui, é o mais forte que você tem para conseguir qualquer tipo de emprego. Networking, conheça pessoas no metrô, vai a eventos, é networking, isso ajuda bastante. E quanto tempo você acha, assim, seguindo o processo de validação, quanto tempo demoraria, em média, para fazer o curso, para fazer o estágio e finalmente conseguir trabalhar como advogada no Canadá? Eu diria que até 2 meses, por iniciar em Ontário, gerar esse relatório do que você precisa, tem que ser personalizado, caso a caso. Como exigem pelo menos 6 meses de estudo, tem os cursos aqui na UBC, um curso de mestrado específico em Common Law para estrangeiros. Esse curso é de 1 ano, então você pode fazer 1 ano de estudo, nesse mais uns 6 meses a 1 ano de desafio, que eles chamam challenge, o desafio das outras matérias, mais 1 ano de estágio, e aí você está apto a se tornar advogado. Então, fazendo a conta direitinho, entre 2 e 3 anos, dependendo de cada um, do esforço, da disponibilidade de tempo só para estudar. Tem pessoas que precisaram estudar e trabalhar ao mesmo tempo, então... Só para explicar um pouquinho, esse termo desafio na verdade, quando você decide estudar por conta e fazer a prova. Então, você não necessariamente precisa estar matriculada no curso para depois fazer a prova, você pode simplesmente estudar e ir lá fazer a prova. Então, esse a gente chama de challenge, the test, ou fazer o desafio da prova, né? Isso. Desafiar a prova. Exatamente, esse é o termo. Legal. Então, agora conta um pouquinho da sua história, João. Eu acho que você acabou tendo um caminho diferente na sua carreira, né? Então, não deixa de ser na área. E é uma trajetória muito bacana. E eu gostaria também que você compartilhasse um pouquinho da sua história aqui no Canadá. Como eu disse no começo, recém-terminado um curso de mestrado, eu não cheguei aqui com vontade de estudar de novo, mas não queria fugir da minha área, do direito. Então, eu tentei empregos como assistente legal, como paralegal, que é um assessor do advogado. Passei por algumas entrevistas, mas não tive sucesso. Tive um outro emprego que não era na área, mas porque nós, advogados, e não para dizer que outras profissões não, mas nós, advogados, temos habilidades de fala, habilidades da linguagem, habilidades de persuasão. Então, consegui um outro trabalho temporário e de repente apareceu uma oportunidade, uma vaga para dar aula de direito comercial canadense. Eu conhecia pouco do direito canadense, ou na verdade quase nada, mas eu conhecia sim um pouco do direito contratual, do direito civil, common law, pelos estudos que eu tinha feito antes. Então, eu aceitei o desafio, passei por uma entrevista, aliás, uma das entrevistas mais difíceis que eu já tive que dar aula, fui submetido a um comitê,
e não para valorizar, mas de fato para compartilhar com vocês que foi difícil a entrevista. E comecei a dar aula na BCIT, no British Columbia Institute of Technology. A BCIT é um dos colleges mais renomados da província de BC. Então, olha a responsabilidade e olha que bacana o trabalho que o João conseguiu aqui no Canadá. Então, eu iniciei em setembro de 2016 a dar aula de Business Law. Nesse primeiro termo agora, semestre para nós brasileiros, mas aqui chama-se de termo, além de Business Law, eu também passei a dar aula de Employment Law. É claro que poucas horas de aula e muitas horas de estudo para eu poder conhecer em mais detalhes aqui. E recentemente, há um mês, além das aulas, eu também consegui uma vaga de paralegal numa empresa de tecnologia agrária. Eu sou paralegal, assessor do advogado, mas não fazemos contencioso judicial, apenas assessoria, apenas preventivo para a empresa. E é uma empresa que tem negócios aqui, ela é canadense, mas tem negócios nos Estados Unidos, negócios na Índia, então eu também consigo usar um pouco da minha experiência internacional, um pouco do idioma, enfim. Muito bacana, não é? Maior orgulho de ter o João como cliente, como amigo também. Ele também está oferecendo um trabalho para os brasileiros, né, como um plus para quem precisa de ajuda com coisas do Brasil. Então, veja, não é sobre a lei do direito no Canadá, nesse caso seria como o Brasil. Então, quer contar pra gente um pouquinho de como é essa ajuda que você pode oferecer para brasileiros? Na verdade, a gente passa a conhecer famílias e brasileiros por aqui e a gente acaba assessorando, pelo conhecimento da lei brasileira, nas questões de transferências internacionais, nas questões fiscais, questões previdenciárias não muito, mas a gente também tem capacidade de se informar, de se inteirar e, afinal de contas, todos sentimos saudades do Brasil, da nossa comida, da nossa família, do nosso idioma. Então, o que a gente pode se ajudar por aqui, eu estou sempre à disposição, respeitar as minhas limitações de tempo, isso, aquilo. Então, eu estou à disposição para ajudá-los, para compartilhar histórias, enfim. Legal, então, para quem precisar de ajuda, o João é especializado em Direito Internacional, então vocês podem, inclusive, contatá-lo, entre em contato com a Evisa, a gente pode compartilhar o contato dele, se for esse o caso, né, de Direito Internacional, e ele pode ajudá-los também, se for o caso de transferência de patrimônio, abrir um negócio aqui, ele pode ajudá-los a entender como funciona esse processo. Então é isso, João, muito obrigada, foi um prazer falar contigo hoje, ter você aqui no escritório. Espero que vocês tenham gostado. Gostaram do vídeo? Dá um like no vídeo, se inscreva no nosso canal. E é isso, pessoal. Obrigada. Thanks for watching. Nos vemos na próxima semana. Obrigado. Tchau, tchau.